Olá, muito obrigado pela sua presença, fico muito feliz com a sua presença no nosso novo canal Saúde e Vida Plena. Hoje eu quero vamos ter uma conversa aqui a respeito das pessoas que não se sentem bem e não têm diagnóstico. Isso mesmo, eu tenho encontrado ao longo da minha vida como médico muito disso. Doutor, eu vou ao médico e eu não me sinto bem. Eu não estou bem, mas o médico diz que eu não tenho nada, que é uma questão da minha cabeça, que isso pode ser uma questão só emocional, ou muitas vezes pior. Doutor, eu me sinto que eu estou engordando, que eu tenho dores no corpo, que eu tenho fadiga, e que o médico diz que isso é da idade, e que eu tenho que viver assim mesmo. Mas eu conheço pessoas que têm mais idade que eu e não sentem isso. Então, hoje em dia, temos muito dessa questão. A medicina, que é uma medicina baseada em doença, né? A medicina, basicamente, busca tratar a doença. Não temos, como aprendizado, eu pelo menos não tive na faculdade, e tenho percebido aos médicos que se formam mais recentemente que também não tem isso, como tratar a saúde. Então, a visão do médico, muitas das vezes, é tratar a doença. E tem alguma coisa errada nisso? Não. Só que nós entendemos que pode, por esta percepção, estar incompleta, porque nós precisamos também tratar a saúde, não só tratar a doença. Então, o que acontece? Vou dar para vocês um panorama. Por exemplo, digamos que nós façamos uma estatística, né, que nós chamamos de disco de pizza estatística. Uma estatística. 20% das pessoas estão doentes, tem diagnóstico, por exemplo, diabetes, uma hipertensão arterial, ou um problema cardíaco, ou um problema, uma cirrose, quer dizer, tem uma doença, sabe da doença, sabe e vai tendo controles dessa doença muitas vezes. São doenças reumatológicas, doenças crônicas, degenerativas, então a pessoa sabe disso e vai vivendo dessa maneira, digamos assim, sob controle, sob conformação. 20% desse universo, do universo das pessoas, estão saudáveis, não sentem nada, ficam bem, né? Nem precisam ir no médico, porque não sentem sintoma nenhum, não tem nenhum tipo de sintoma, vivem muito bem, fazem seus exercícios, estão com os corpos que querem, têm a questão emocional bem resolvida. Essas pessoas são saudáveis, dentro do que a Organização Mundial de Saúde fala, que é a saúde é um bem-estar, né? Físico, emocional, mental, espiritual, social. Então, isso sim, as pessoas estão bem, essas não têm problema. Mas acontece que 20% de doentes e 20% de saudáveis, está sobrando quanto? 60%. 60% não estão nem doentes, nem saudáveis. É para você que eu quero conversar e deixar meus vídeos aqui. Porque você vai ao médico, não está bem, você tem dores, você tem cansaço, você tem fadiga, você tem desânimo, e você não se sente bem e busca, e muitas vezes busca vários médicos. É comum as pessoas me dizerem: doutor, eu já procurei vários médicos, e eles dizem que eu não tenho nada, e eu não me sinto bem, né? Então, veja, como que funciona isso? Como é, hoje em dia, uma análise, digamos, mais tradicional? O médico pode até lhe dar atenção, até estar interessado no seu caso. Pode sim, pode vir, lhe examina, pede os exames. Aliás, hoje em dia a maioria pede mais exames do que examina, tudo bem, mas até pede os exames, e os exames vêm, e quando ele olha os exames, depois de vários exames, eles veem os exames e falam: os teus exames estão normais. Eu não vejo nada nos teus exames. E é verdade. Verdade, não tem nada nos exames. Os exames estão absolutamente normais. Mas então como é isso, doutor? Como que eu sinto essas dores, essa fadiga, esse desânimo, esse cansaço, essa irritabilidade, essa falta de vontade de fazer as coisas? Eu não me sinto bem, eu tenho dores, eu não me sinto bem, meu corpo está acima do peso. Mas os seus exames estão normais. Então aí nós temos um diálogo que eu gostaria de colocar atenção aqui. Veja, você coloca os seus sintomas e o médico, atento, coloca os seus exames.
Então veja, existe uma incompatibilidade aqui, é isso que eu quero trazer. Muito provável dessa incompatibilidade trazer, não fazer diagnósticos. Por quê? Porque os exames estão normais. E é verdade. Então, pera um pouquinho. Então, nós vamos ter que ampliar um pouquinho. Então, quer dizer que, quando os exames estão normais, você está saudável? Porque isso é a premissa básica. Essa é uma premissa que o médico está trazendo. Ele fala assim, seus exames estão normais. Portanto, conclusão, você está normal. Então ele fez uma correlação. Foi assim que ele aprendeu. Foi assim que nós aprendemos. E isso é bem complexo, porque isso traz para os médicos um conflito interno. Porque ele fala, nossa, o paciente está dizendo que não se sente bem e os exames estão normais. Então, conclusão do médico é, isto é da sua cabeça. Quer dizer, entramos então num campo que não tenho como provar, que é o campo emocional. Então, você não está bem porque você está com problemas emocionais, ou da sua cabeça. Você está tendo, entre aspas, digamos assim, alucinações a respeito do teu sintoma. Você não se sente bem, mas isso é fruto da tua imaginação, né? Bom, aí como é que faz? Isso quando já escutei falar, isso é frescura de você. Mas a pessoa vai ao médico, muitas vezes paga a consulta, e é frescura? Bom, então, eu queria deixar bem claro que essa questão é uma questão mundial. É uma questão que vem trazendo, digamos assim, os médicos vêm muito se questionando nisso. Mas espera um pouquinho, o paciente está dizendo que não está bem. E ele realmente, muitas vezes, apresenta, por exemplo, um corpo um pouco acima do peso, né? Ou alguns sintomas, alguns sinais que a gente percebe que não estão dentro de uma característica clínica saudável. Mas os exames estão normais. Se eu não tenho, entre aspas, segundo uma visão mais, digamos, tradicional, se eu não tenho nada nos exames que me mostrem o que tratar, o que eu vou tratar? Como é que eu vou tratar alguma coisa que os exames estão normais? Veja, é um conflito para o médico. E esse conflito vem vindo há muito tempo. Tanto que grupos de médicos ao longo do mundo começaram a se questionar. Espera um pouquinho, tem alguma coisa aí que não está batendo muito bem. Por quê? Os exames normais, mas a pessoa está se queixando. E isto, tudo bem, é uma ou outra pessoa? Não, isso começou a aumentar. Olha, veja, 60% das pessoas não estão nem saudáveis, nem doentes. É muita gente. É muita gente com diagnóstico de é da tua cabeça, você imagina, ou é do teu emocional. Você precisa de um psiquiatra. Tudo bem. Então eu tenho dito para os meus pacientes, e aí é uma proposta que eu quero que você entenda um raciocínio diferente, que é importante que você perceba que, claro, sempre teremos questões emocionais interferindo no nosso organismo. Né? Partimos do princípio que as doenças psicossomáticas são fruto frequente. A questão não é ficar só nisto, é o quanto isto está afetando o corpo a ponto de que não deixá-lo doente, mas não deixá-lo bem. Veja, aí é diferente. Então, quer dizer, pode ser que uma questão emocional minha, realmente uma questão emocional, esteja interferindo no bom funcionamento. E isso eu quero deixar claro. Funcionamento do organismo. Por isso que nós chamamos de doenças funcionais ou saúde funcional. Então, nós podemos ter, sim, questões de, entre aspas, mau funcionamento dos órgãos, do sistema do nosso corpo, das questões, inclusive, psíquicas, e levam a sintomas, levam ao sofrimento. Esse sofrimento traz dores, traz problemas, né, que a pessoa tem, mas não evidencia, não se mostra, logicamente, no exame. Então, acho que vale a pena aqui eu explicar de uma maneira algo que aconteceu comigo. Há cerca de 20 anos atrás, por lá de 2003, 2004, fazem 20 anos, eu tive questões da minha vida
que foram muito sérias para mim. Eu identifiquei como muito graves e sérias. Tive uma transformação muito grande, tive perdas muito importantes e tive que me reestruturar totalmente. E quando esses impactos me pegaram, que a meu ver foram de sopetão, né? Porque a gente não se prepara adequadamente para essas questões. Eu realmente fiquei muito impactado, fiquei muito mal emocionalmente. E aí eu comecei a ter muitas dores no corpo. E eu não identificava essas dores. Aí eu fui buscar colegas médicos que começaram a me examinar. Eu lembro de um colega que eu fui examinado por ele, era um homeopata. E ele me examinou, conversou comigo, tudo. E chegou à conclusão, sim, que eu estava muito magoado pelo remédio homeopático, eu entendi isso. E ele me deu um diagnóstico. De fibromialgia. Olha, estou falando há um tempo que não era tão comum, né, esse diagnóstico, porque eu tinha dores no corpo e eu tinha fibromialgia. Eu não tinha muito conhecimento dessa doença na época. Eu falei, bom, vamos estudar, né? Aí eu comecei a estudar a fibromialgia e eu comecei a perceber que existiam certos sintomas relatados. Então, o que a fibromialgia mostra? A fibromialgia mostra que a pessoa tem dores em pontos específicos no corpo, que você vai lá e aperta, eles chamam de pontos gatilho. Que a pessoa tinha muita fadiga, que a pessoa tinha muita tristeza, né? Muita fadiga, muita tristeza, muito desânimo. E que tudo isso era causado por falta, né? Basicamente, de um hormônio, que se chama serotonina, e ou por falta ou por uma doença chamada mitocondrial. Quer dizer, a mitocôndria não estava funcionando bem e por isso a pessoa tinha os sintomas da fibromialgia. E eu fui pesquisar quais exames eu poderia ter, né, para fazer um diagnóstico que eu estava passando, sofrendo. Eu emagreci muito, uma questão que eu não soube lidar, porque basicamente eu entendo que nós precisamos aprender a lidar com as questões. E isso eu vou deixar numa série de vídeos aqui, um pouco das minhas questões, das minhas experiências pessoais também, como é que a gente pode lidar com essas questões. Na época, eu precisei me reinventar, mas como teve um período que eu tive dificuldades, eu reconheço que eu tive muitas dificuldades. Aí eu não tinha exame, um dos exames básicos era um clínico, quer dizer, apertando certas regiões do corpo, e o outro era o exame de serotonina, que é um neurotransmissor. Mas a serotonina é um neurotransmissor não específico da fibromialgia, e principalmente da depressão. Porque a serotonina, olha, veja, 70% a 80% dela é produzida no intestino e é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar. Né? Tanto que os antidepressivos basicamente trabalham na recapturação da serotonina. Nós vamos ter um vídeo só de depressão sobre esse nosso aspecto, sobre essa nossa visão. E aí eu falei, nossa, mas essa doença não tem exames para diagnosticar. O diagnóstico é somente clínico. É uma visão, tudo bem, tem muitas questões que são clínicas, mas se não é clínico, então eu posso não estar doente. Aí eu comecei a mergulhar, e aí comecei, claro, uma série de outros cursos e outras questões que eu fui estudando, eu fui identificando que hoje eu entendo o que é uma disfunção, ou uma patologia funcional. Aí é meio um contrassenso, porque patologia mostra doença. Funcional quer dizer que não está funcionando. Então, teoricamente, será que seria uma doença funcional? Eu diria que seria uma disfunção. Isto é, o organismo não está funcionando adequadamente. Então, eu vou te dar um exemplo agora prático para você entender que é muito comum. Nós temos uma questão séria do intestino e vamos fazer uns vídeos aqui explicando essa importância do chamado segundo cérebro. Então, só para você ter uma ideia. Quando nós nascemos e passamos pelo canal do parto, nós somos, digamos assim, positivamente contaminados pelos lactobacilos que ficarão no nosso intestino. 50% passagem pelo canal do parto, 50% pela amamentação. Então, quando nós temos um parto natural e somos amamentados, nós temos uma capacidade, digamos assim, dos lactobacilos plena. Isso traz um bom
funcionamento do intestino, porque nós precisamos da flora intestinal bem adequada, e é assim que nós temos. Se de repente eu nasci de parto normal e não fui amamentado, como foi no meu caso, eu não fui amamentado, eu tive uma intolerância ao leite materno e eu quase morri no primeiro mês de vida por desnutrição, até achar algum tipo de leite que eu poderia tomar, até poder comer papinhas e tal. Então eu tive uma desnutrição grave no primeiro mês de vida. Então eu não tenho, digamos assim, os meus lactobacilos completos, eu tenho 50%. Durante a vida, vamos tomando antibióticos, outras coisas, vamos, digamos assim, depauperando, desintoxicando o nosso intestino, diminuindo essa flora intestinal. Ora, isto pode trazer mau funcionamento do intestino. Com o que é? O intestino precisaria funcionar 2 a 3 vezes por dia, com as fezes bem bonitinhas. Teoricamente, quando você faz a higiene, o papel tem que sair limpo. Veja, isso seria o funcionamento pleno, 100% do intestino. Isso acontece? Não, na maioria das pessoas não acontece. Então, nós temos uma disfunção. Então, a pessoa tem o intestino muito preso, ela tem dores, tem cólicas, tem gases. E aí, o que acontece? A medicina busca o quê? Tem que buscar um diagnóstico. Como? Fazendo, por exemplo, uma colonoscopia. Ora, a colonoscopia vai ver a estrutura. Se a estrutura está normal, se o intestino não tem pólipos, não tem câncer, essa coisa. E a maioria das vezes não tem. Fala, olha, você não tem nada no intestino. Mas ele não funciona, doutor. Sim, mas você não tem nada. Mas ele não funciona, doutor. Sim, ele não tem nada. Aí fica esse conflito. Ora, porque realmente não tem nada na estrutura. Eu costumo dizer para os meus pacientes que tem uma diferença entre estrutura e função. Como no computador, tem o hardware e o software. Então, nós temos o nosso sistema de software, isso é de funcionamento. Muitas das vezes, nós precisaremos trabalhar o que não está funcionando direito. Dei o exemplo do intestino. A reposição da flora intestinal é básica em vários aspectos da nossa vida. Vou trazer aqui, ao longo de vídeos, algumas doenças que são disfuncionais, originadas do intestino. A dica de hoje, importante para você, que é uma questão fantástica, pesquise sobre o kefir. Kefir, chamada pérolas do Oriente. São lactobacilos vivos, cultivados em casa. Você cultiva na tua casa. Então você entra na internet, busca aí quem tem lactobacilos para te doar, que é uma doação, é um processo de doação, como eu faço doação aqui na clínica. Você leva para casa, eu prefiro de água, porque infelizmente a questão do leite, nós vamos fazer um vídeo só com a questão do leite de vaca, eu prefiro de água, onde você vai reproduzindo isso, vai fazendo o quê? Vai repovoando a tua flora intestinal. Repovoando a flora intestinal, você pode ter um bom funcionamento do intestino, tirando muitos sintomas que você vai no gastro, você vai, mas ele fala, olha, ele dá os medicamentos, mas muitas vezes não vê a questão do funcionamento. Então, nesse nosso primeiro vídeo, nós queremos deixar aqui claro o que é disfunção diferente de doença. Então, você que sofre, que não é compreendido, que é muitas vezes não compreendido nem com o seu médico, nem com a sua família. Você está sempre se queixando, você se queixa muito, toda hora você tem um queixume. Essa é a nossa proposta, que você aprenda a entender que existe sim um processo de doença, um processo de saúde e um processo de disfunção, que não é nem doença, nem saúde e que muitas das vezes não aparece nos exames. Então nós temos aí, vou lhe passar algumas informações, já lhe passei hoje, comece tratando o segundo cérebro, que é o intestino. No próximo vídeo, nós vamos falar da disfunção muito comum hoje em dia, que é uma disfunção, que é a ansiedade. Como é que a ansiedade pode ser aprendida? Você sabia que tem, sob o nosso ponto de vista, 3 tipos de ansiedade? Isso mesmo. Então, no próximo vídeo, falaremos sobre ansiedade no modelo de visão disfuncional. E vamos aí agregar uma linguagem que nós vamos chamar de, digamos assim, de contabilidade funcional. Quero te agradecer. Seria interessante que você compartilhasse, porque eu entendo que isso vai trazer
talvez alívio para alguém que possa estar vivendo a mesma questão. Então você compartilha, aperta o sininho, entre em contato, se filie, porque se inscreva para que a gente possa te mandar aí sempre as novidades. Então fique atento, próximo vídeo, ansiedade. Como é que você pode aprender sobre a sua ansiedade? Claro, além de tomar o que você precisa estar fazendo, tudo bem, mas que mais você pode fazer? Muito obrigado e até breve, que Deus os abençoe.